Festival Cinefute reúne magia, amor e paixão. O mundo inteiro unido em torno de um tema que é pura emoção. Diversidade na tela, talento e raça pra ser campeão. Num festival de imagens que fica pra sempre no meu coração. Oh, eu gosto pra caramba desse festival. Com cinema e futebol, minha vida é um carnaval. Eu gosto pra caramba desse festival. Com cinema e futebol, minha vida é um carnaval. O Festival Cinefute reúne magia, amor e paixão. O mundo inteiro unido em torno de um tema que é pura emoção. Diversidade na tela, talento e raça pra ser campeão. Num festival de imagens que fica pra sempre no meu coração. Oh, eu gosto pra caramba desse festival. Com cinema e futebol, minha vida é um carnaval. Eu gosto pra caramba desse festival. Com cinema e futebol, minha vida é um carnaval. Canal Brasil é... O Canal Brasil é fluente em cinema. Respira cinema. Transpira cinema. Pira cinema. É comédia premiada. Drama de sucesso. É um filme que você não encontrava em lugar nenhum. É lançamento imperdível. E o clássico que nunca cansa. O Canal Brasil é real. É documental. É aquilo que não querem te mostrar. Acho que você não consegue parar de ver. O Canal Brasil é tudo isso. Olá a todos, estamos aqui com mais um Cinefute, Cinefute 12º, 12 são os torcedores, homenagem, e aí nada mais interessante, nada mais justo do que homenagear o Márcio Cavalcante, diretor de um filme que é Torcida na Veia, Bahia, a minha vida, e a vida do futebol é o torcedor. São 10 anos, né, do Bahia, um filme de sucesso, um filme seminal, e nós vamos conversar com ele, mas vamos chamar antes o nosso querido Antônio, diretor do Cinefute. Antônio, eu te chamo aqui em campo agora. Olá, pessoal, todo mundo que acompanha a gente aqui. Obrigado, Mauro. Hoje é uma noite muito especial aqui, uma conversa que vai fluir com bastante animação, envolvendo a questão dos torcedores, como você bem acabou de dizer, o Cinefute está na sua edição número 12, e depois de celebrar um time inteiro, né, do 1 ao 11, do goleiro ao ponta esquerda, vamos agora à camisa 12, que é o torcedor, a torcedora e as torcidas, né, que empolgam os estádios e que agora vivem esse momento de retorno, né, aos estádios depois desse momento de um exílio enorme, né, uma ausência muito sentida por conta da pandemia da Covid-19. E é uma grande honra receber aqui hoje o cineasta Márcio Cavalcante, nesse nosso espaço aqui do Cinefute, para celebrar essa merecida homenagem que nós sempre, todos os anos, né, fazemos essa entrega, quando possível, presencialmente, e agora, desde o ano passado, no campo virtual, no formato virtual, que é a nossa homenagem intitulada Honraria Gol de Placa, que é destinada a um cineasta pela sua trajetória e pela sua carreira, e que consiste na entrega dessa placa aqui, que eu tenho a honra de mostrar e que vai fazer parte da galeria de prêmios, né? E que será enviada ao nosso querido Márcio durante o festival. Nós do Cinefute sempre
que possível, levamos o Bahia Minha Vida para outras fronteiras, para fora do Brasil, inclusive, e fomos testemunhas assim, de sessões memoráveis, catárticas, né? Dos espectadores, mesmo aqueles não torcedores do tricolor baiano, se envolvendo, né, com a potência do documentário do Márcio, e a gente pôde ter a oportunidade de acompanhar isso ao longo das projeções que nós fizemos no Cinefute e nos festivais que nós pudemos levar o filme para ser apresentado. Então, assim, foi uma emoção vivida com muita intensidade por uma quantidade imensa de espectadores, né? E foi assim, o Márcio deve lembrar, quando ele levantou a taça de campeão do Cinefute no Museu do Futebol, no auditório Armando Nogueira, não poderia ter outro nome. Uma sessão também muito calorosa, em que o Márcio recebeu a nossa taça de campeão daquele ano de 2012 do Cinefute. Então, Márcio, neste ano em que o filme completa aí 10 anos, né, de lançado, seja bem-vindo, viva essa emoção aqui com a gente, receba essa nossa homenagem, que ela é feita com enorme afeto, com muito carinho a você e o reconhecimento pelo seu trabalho. Muito obrigado. Eu que agradeço, Antônio, e estou arrepiado de verdade com suas palavras. Bahia Minha Vida é um filho, né? Esse documentário, ele só trouxe alegria e ele ainda gera frutos até hoje. E você e o Cinefute têm um local muito especial na história do Bahia Minha Vida. Então, assim, é uma trajetória que a gente seguiu junto também. Lembro exatamente daquele dia da premiação. E lembro também que você representou o filme, levou na China. Depois eu queria que você contasse um pouquinho dessa experiência do filme ser exibido na China. E Bahia Minha Vida completa 10 anos. É um filme que foi feito da torcida para a própria torcida. Eu acho que esse é o componente mais forte do Bahia Minha Vida e que tem como questão central do filme entender o porquê de tanto amor. Então, o Bahia tem uma torcida tão especial, ela tem um componente popular muito forte. E foi exatamente esse start, esse interesse em entender o porquê a gente tem essa paixão tão forte. Eu acho que é isso que transbordou na tela do cinema. Foi isso que fez com que o filme tivesse sucesso e tocasse o coração das pessoas, mesmo as pessoas que não são torcedores do Bahia, que são torcedores de outro time, gente até que não gosta tanto de futebol, mas essa emoção ela acabou acontecendo e o objetivo da gente era transformar as salas de cinema em arquibancadas, e isso aconteceu. Poxa, então eu já vou aqui eu vou sair, é só uma entradinha rápida, né? Telecat, e vou chamar o Antônio, porque você fez uma pergunta interessante sobre China. Antônio, eu quero você aqui, eu tô saindo. Nos fale sobre isso. Pois é, uma das funções do Cinefute, né, ao longo desses 11, agora completando 12 anos, né, de atividade do festival, é realmente abrir novas telas, né, para os nossos filmes, para a cinematografia brasileira de futebol e fazer esse intercâmbio, né, com a cinematografia internacional. E, por conta disso, o Cinefute faz parte, integra 2 circuitos mundiais muito importantes, né, de festivais de cinema esportivo. O primeiro é a FICTS de Milão, a Federação Internacional de Cinema e Televisão, que lá reúne os 18 mais prestigiosos festivais de cinema esportivo do mundo. O Cinefute está lá, e não só festivais de cinema de futebol, tem de várias modalidades esportivas, e um outro circuito composto por 15 festivais de cinema, sim, esses sim, só de futebol, e foi aí que a gente, então, fez esse contato com toda essa comunidade, digamos assim, de organizadores de festivais de cinema. E o filme entrou na Alemanha, o filme entrou em Milão, e essa exibição na China foi surpreendente, porque muita gente, é a nossa fé mesmo digamos, na quebra de fronteiras, né, com relação às histórias que são contadas. Às vezes a gente imagina que é uma história local, que é uma situação muito territorial ali, que não vai encantar, digamos, pessoas que vão falar outra língua, e não é isso que acontece. O futebol tem essa mágica, o Bahia Minha Vida tem essa potência, e foi isso que a gente viu o filme levando o prêmio principal do festival.
Coisa boa. E você representando a gente lá, né? Coisa boa. Que bom. Um prazer. Queria estar lá com você. Coisa boa. Ó, eu vou pegar uma Bom, carona então a aqui. gente pode começar a rolar a bola então aí sobre o Bahia Minha Vida, né? Essa obra de 100 minutos de emoção, é Verdade. impressionante, né? Tudo isso. Vai, Mauro, diga aí. Ó, então vou fazer uma pergunta aqui pro Márcio, que é pegando carona no que você acabou de falar aí. Até daqui a pouco, Antônio. Tá divertido isso aqui? É o futebol diferente, né? Quase futebol de salão, né? Você tira e põe, não é bem o futebol de campo. Mas, assim, o que o Antônio falou sobre o futebol poder quebrar essas redomas, furar bolhas, né? Eu estava pensando aqui, o futebol chegou no Brasil e meio que chegou no mundo, meio que junto com o cinema, né? Vamos colocar lá, o futebol que eu tô falando, o futebol com as regras lá dos ingleses, etc. Uhum. Pelo menos no Brasil chegou quase que junto, 1890 e pouco, 1996, 97. E eles são quase, eu não diria pilar, porque pilar é uma coisa estática, tá me faltando a palavra. Mas são duas grandes pistas e, fronteiras, não sei. Não, fronteiras não. Caramba, tá me faltando a palavra, que palavra tá aí é outra coisa, né? Porque as palavras não dão conta do mundo, né? E o cinema é palavra e imagem, né? Sons e imagens. Mas assim, para você entender o Brasil, se você tira o cinema, agora e tira o futebol, você fica com uma imagem meio capenga. E o futebol tem um poder de... Eu lembro, foi o Tonati, que ele foi fazer um filme junto, lá na Amazônia, tinha uma tribo indígena que nunca tinha visto um ser humano. E aí eles foram para lá com uma equipe de filmagem e eles sentiram que o pessoal estava lá escondido, né? Mas não chegava, estava escondido lá entre as árvores, não chegava de jeito nenhum. Um dia, 2 dias, uma semana, várias... E eles já estavam meio que desistindo. Aí um dia eles jogaram a bola, não deixaram uma bola. Aí nisso, vem um curuminzinho, pegou a bola e correu e levou. De repente, aí eles começaram, então vou jogar uma bola aqui. Eles pegaram outra bola e começaram a jogar. Aí se aproximou, quer dizer, a bola quebrou essa barreira. E o cinema também quebra a barreira. Aí a gente vai, no caso, você pega o futebol, pega o cinema e ainda pega o Bahia. Bahia, que é super querido. Aí eu queria te perguntar esse desafio de contar de pegar o futebol, de pegar o cinema, como contar essa história do Bahia, que é tão popular. Eu só falo Bahia agora. Que é tão popular. E aí você, vou contar essa história. Como contar essa história? Aí você, no início, decide quase que contar essa história de o que é o futebol, para que o futebol, por que o futebol, antes de chegar no Bahia. Eu estou muito interessado nesse ponto que você chegou lá. É desafiador, até porque, como vocês falaram, você não quis chamar de pilar, depois não falou que é pilar, enfim, ainda não achei qual é a palavra correta. Mas, assim, o Bahia é uma entidade, né? É algo muito poderoso, e aí a gente está falando de futebol, e aí fala do cinema. Então, a gente tem que ter muito cuidado e carinho quando a gente vai para componentes tão fortes, ainda mais quando são componentes tão populares. E aí, nessa questão específica, eu fui encontrado pelo filme. Então, a gente estava em uma época que o Bahia vinha mal, né? E mesmo assim a torcida continuava indo para o estádio, empurrando. Não são todos os times que são assim, né? A gente sabe muito bem que poucos times têm esse componente da torcida ter essa força de abraçar em qualquer momento, no momento ruim, no momento bom, enfim. E quando tá bem, é aí que é uma coisa épica. Então, o Start vendo aquilo, como é que pode, né? A gente vê que o time não tá bem, mas o público continua, o torcedor continua apoiando. Então, através desse momento aí é que a gente tenta pensar o porquê que essa torcida é diferente, né? O que é que ela tem de tão especial? E aí, para fazer essa conexão, Lobo, para a gente tentar entender, como se fosse uma dissertação mesmo, né?
a gente tem que entender primeiro o que é o futebol, né? Entender um pouco o que é o baiano, né? E entender o que é o Bahia para a gente fazer essa construção do torcedor. Então, por isso que o filme ele não é um filme cronológico de entrar na história do clube apenas e ir caminhando e mostrando as glórias, enfim. Mas é muito mais tentar entender o porquê de tanto amor. Para a gente entender esse amor, a gente tem que entender quem está amando, onde essa pessoa vive e toda a trajetória. Então, por isso que a gente entra no futebol. E tem pessoas falando de forma fantástica sobre essa nossa paixão. Eu acho que é por isso que o filme acaba tocando e pegando no pé de quem não é torcedor apenas do Bahia. Porque a gente entra nessa linha do que é o futebol, 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 e aí no primeiro plotzinho a gente vira e encaixa a história do Bahia nesse sentido, e aí vai fazendo as construções do clube, do torcedor, dos torcedores mais emblemáticos, e a gente volta na história, pega e consegue fazer encontros memoráveis. A gente conseguiu encontrar Lourinho, que é um torcedor, eu acredito que é o torcedor mais emblemático da história do clube, ele já faleceu, e ele estava desaparecido, ninguém sabia onde ele estava, a gente conseguiu encontrar ele no Piauí, trouxemos ele para Salvador, e levamos para um jogo sem ninguém saber, e ele aparece da mesma roupa, a gente produziu as roupas da década de 70, como ele ia para o estádio, e aí foi fantástico. Então, assim, eu costumo dizer que um filme, principalmente um filme documental, ele é um organismo vivo, né? E a gente não sabe para onde ele vai. Lógico que tinha uma condução e imaginava de que forma a gente ia fazer esse filme. Antônio até falou um filme de 100 minutos. Na verdade, a ideia da gente era fazer um filme de 90, mas a gente não conseguiu. E a gente acabou fazendo um filme de 100 por conta da película, né? Que eles tinham os cortes de 20 segundos, de 20 minutos. Mas é isso, esse organismo vivo que acontece e que é uma arte do encontro, né? As pessoas que vão se encontrando e as contribuições. Então, eu costumo dizer que se você vê o argumento do filme, o roteiro do filme, quando a gente tem todo esse processo, até mesmo para conseguir captar e estruturar a peça, enfim, e o que é o produto final, eu costumo dizer que o produto final é muito melhor. Por quê? Porque ele tem essa junção da paixão de muita gente. Então é isso, Márcio. Eu vou surfar aí nessa onda aí que você levantou dos encontros memoráveis, que no filme tem vários, assim, né? A velha guarda e tal. Mas o Lourinho é um caso à parte, né? As histórias do Lourinho é algo assim impressionante e toca muito a quem está vivendo ali na tela grande aqueles depoimentos. Conta um pouquinho do Lourinho aí, da trajetória dele, o que ele inventou e reinventou aí para o Bahia, como é que chama? Confirmar suas conquistas, né? Exato. Lourinho virou um personagem fundamental, principalmente ali na década de 70, início da década de 80, e ele ganha protagonismo quando chega em 88, né? Porque ele já tinha muita força visual, ao ponto de alguns jogadores tinham medo do que ele fazia, né? Ele virou aquele personagem de fazer voodoo, de fazer macumba, e fazer todo se caracterizar todo, ir para o estádio, e ele é aquele cara altão, né? Loiro, né, cabelo encaracolado, e em 88 isso é bem claro, né, quando ele aparece inclusive em rede nacional fazendo voodoo de Tafarel, em horário nobre. Então, assim, a torcida adorava, né? Então, era um show à parte. E eu acho que, inclusive, essa força da arquibancada, principalmente da Fonte Nova Antiga, acho que a gente não pode perder, né? Toda essa mística que existia sobre o clube, todas as crenças, e como se a Fonte Nova fosse um terreno sagrado, né? E que as pessoas respeitavam ao pisar naquele lugar. E Lourinho jogava muito bem nesse campo. E falando de encontros, além dessa coisa do Lourinho, acho que talvez o encontro mais fantástico do filme foi quando a gente conseguiu reunir os campeões de 59. E cada um em um lugar. A gente pegou Leone no Rio, a gente buscou... Não, Leone estava em Minas, Marito, enfim. E
e a gente coloca em um lugar que é um lugar emblemático de Salvador, um restaurante muito antigo. Você tem ideia, existia ainda nos livros de Jorge Amado, falava sobre o Porto Moreira, o Velho Moreira, e a gente reúne todo mundo ali sem ninguém saber, né? Léo Brilha, e eles vão se encontrando e não se reconhecem, porque tem, sei lá, 50 anos que não se veem, e vão começando, a gente estímulo muito simples, um ou outro, não é uma entrevista, mais recuado, e eles começam a sentar ali, começam a falar das glórias do passado, e o tempo vai passando, e um olha para o outro e fala: você é Léo Brilha? Você é Nadinho? Você é Marito? E se emocionam, se abraçam. E é uma coisa, assim, cada vez que eu assisto o filme, e aí, geralmente eu demoro para assistir, eu me emociono em uma parte diferente, mas nesse lugar exatamente eu sempre vou me emocionar, porque é muito forte. Isso fala muito mais do que futebol, ele fala de relação humana, né? De carinho, de amor. Você encontrar uma pessoa que viveu algo tão glorioso, né? Eles ganharam o primeiro título brasileiro da história, né? Um time que se entregou muito, com muita força, muita dedicação, em um período que era tudo muito simples, né? E ganharam dos grandes, né? Inclusive do Santos de Pelé. Então, assim, isso ficou para sempre na história, e eu acho que esse registro é muito bom, porque ele emociona muito quem é torcedor. Como a gente conseguiu também entrevistar um único jogador vivo do primeiro time do Bahia. Então, isso são conquistas, e eu acho que o documentário ele cumpre esse papel também, que é de documentar, de deixar registrado para sempre na memória aí essas glórias, e que o público não teria acesso se não fosse o filme, né? A construção do filme. Márcio, vou pegar a última coisa que você falou como ponte, já quer fazer uma tabela, você falando né, da importância, né, como documento, o documentário como documento. E eu vejo também junto, né, forma e conteúdo juntos, né? E eu queria só perguntar essa questão da forma, porque esteticamente o filme é muito interessante. Que existe uma questão no futebol e cinema, né? Como filmar o jogo em si. Tá, filmar arquibancada, as pessoas torcendo. Ok, eu acho que é mais tranquilo, é menos difícil. Agora, filmar uma pessoa jogando, né, às vezes fica meio fake, ou mesmo no documentário, você conseguiu um jeito, a filmagem e a montagem, né? Elas conversam muito, elas dizem muito essa parte estética do jogo. Primeiro que começa, né, com campo vazio, mas um campo não é uma coisa solitária, é uma coisa assim que, por causa da montagem, né, vai os vários lugares inusitados. Aí eles viram personagens, né? O campo é um personagem, não é uma coisa vazia, solitária. Você conseguiu, junto, né, com a montagem, você conseguiu fazer isso, montagem e edição de som. E aí o jeito de filmar é bem interessante. Queria um pouquinho sobre isso. Vamos lá, Lobo. Eu acho super desafiador filmar futebol, principalmente se for ficção. Eu tenho uma crítica absurda. Às vezes eu assisto um filme de ficção de futebol. Futebol é tão intenso e tão verdadeiro que qualquer tipo de intervenção pode destruir qualquer produção cinematográfica. Então, assim, você lembrou bem, o filme começa assim, com os campos vazios, e são campos assim bem diferentes, né? Tem cada um bem legal. E todas aquelas cenas que começam, que a gente vai construindo o futebol ali, é no beco, é na praia, enfim, em cada lugar daquilo ali. O desafio de feitura, inclusive quando a gente começou a pensar no filme, e de desafio estético, a equipe ficou bem clara e focada nisso, que a gente tinha que ser invisível. Então, assim, a ideia nossa era que nós fôssemos invisíveis sempre. Então, assim, a gente não chamava atenção nenhuma no estádio. Então, a gente buscou... Primeiro, a gente começou o filme com a câmera imensa. Era um lançamento da Red One,
Nossa, primeira semana de filme eu joguei a câmera fora. Eu falei, não quero essa câmera. E aí estava surgindo no Brasil, era praticamente lançamento a 5D, que é uma câmera pequenininha, DSLR, né, câmera de fotografia, que descobriram que ela era fantástica para filmar, uma profundidade de campo reduzida, um sensor enorme full frame, e aí a gente colocou umas lentes causais que tinham uma resolução bem bacana, enfim, uma série de Stagon, que não era para filmagem, mas que dava um resultado de filmagem incrível. E aí aquilo casou com tudo que a gente queria, de ficar invisível. Então, quando a gente chegava em um futebol daquele no beco, a gente ficava invisível, a gente tentava captar o máximo possível da espontaneidade que o futebol tem. E a indicação nossa no estádio era a mesma coisa, enquanto todo mundo olhava para um lado, que era para o campo, né? O campo, ele tem esse imã muito forte, como esse longa meu aqui também, ó, que é o Sou Carnaval. A gente ficou 5 anos filmando o Carnaval. A gente tinha a mesma preocupação de ficar invisível. Enquanto todas as câmeras do Carnaval filmavam o trio elétrico, o artista, porque é um imã também, como o futebol, as pessoas jogando futebol, a gente virava para o outro lado. Então, todo mundo estava olhando para o campo de futebol, a gente estava olhando para a torcida. Lógico que a gente tinha algumas câmeras filmando o jogo, mas, assim, no geral, a grande magia, ela estava na torcida e tentar trazer essa emoção da arquibancada para o estádio. E que Pituaçu foi fundamental para a gente, porque era um momento que o Bahia jogava em Pituaçu buscando subir, né? E aí virou o caldeirão, tanto do time quanto do nosso. Todo mundo da equipe tem um carinho muito especial por aquele estádio. Então, assim, de desafio estético era esse. O máximo de verdade possível, e aí, como documentarista, observar um documentário mais observativo. Lógico que a gente tinha alguns momentos que a gente tinha interferência maiores de construir encontros, mas a gente construía esses encontros e via o que é que ia funcionar. Como os senhores lá da década de 50 do primeiro título, a gente construiu, encontrou, e aí foi muito maior do que a gente poderia imaginar. Lourinho também, quando a gente leva para o estádio novamente, foi incrível, né? A gente não sabe o que vai acontecer. Outros encontros não funcionaram tão bem. E é bem interessante mesmo esse momento que o Márcio está trazendo. Eu lembro bem, com o surgimento da 5D, como que houve uma explosão de surgimento de novas obras, facilitou muito a questão das filmagens, né? Essa agilidade que você falou. E a gente que faz festival, a gente fica um pouco aflito quando tem uma safra em determinado ano, por exemplo, que não surgem novos filmes, que não aparecem filmes para serem mostrados no festival, né? E então, ali em 2010, 11 mesmo, ali, isso mudou completamente, porque todo ano vinha uma safra nova, né, com filmes muito potentes, como a tecnologia foi avançando até os dias de hoje, também criando essas facilidades, né? Então, eu lembro bem desse momento, porque para nós foi um alívio muito grande ver que a cada ano os filmes não paravam de chegar, as inscrições não paravam de aumentar, e eu tenho certeza que foi também por conta dessa questão da evolução tecnológica. Agora, uma outra trava, não é? É isso. Uma trava que eu, às vezes, percebo para que essa produção ela realmente exploda todos os anos, eu acho que é essa questão dos acervos, né? Dos arquivos, né? Porque isso está em poucas mãos, assim, e às vezes eu não percebo uma sensibilidade muito grande, né, na disponibilização desses materiais. Você teve dificuldade nisso? Como é que foi? Tudo bem? Tranquilo. Eu caí mais facilmente. Eu foi pênalti? falando dos acervos. Caí de vez. Eu vou sair daqui de novo. Eu repito a pergunta ou você conseguiu ouvir, Márcio? Consegui ouvir. Agora, você foi até o final da pergunta? Se você teve dificuldade de lidar com isso, né? Porque isso tem sido ainda, né, um pequeno problema para que essas produções avancem, né? Antônio, essa pergunta é incrível, porque assim, o acervo é fundamental, né? Então, a gente teve um trabalho de pesquisa iconográfica forte, assim, de buscar as imagens onde tinha.
Você tem ideia, a gente encontrou 2 jogos de 59 contra o Santos que ninguém sabia que existia. Então, assim, isso é ótimo para a história do futebol, né? Então, assim, estava perdido praticamente. Mas é muito desafiador. Inclusive, assim, tem um pesquisador daqui, Brandão, que ele tem um acervo grande, mas é aquele acervo que ele gravava em casa e ia guardando. Então, assim, ele não detém o direito. Então, assim, a gente tinha um desafio de tudo que era local para conseguir, que era desafiador. A gente já tinha na timeline essas coisas, mas sem direito. Outra pesquisa forte foi no acervo local aqui do estado e da prefeitura, pegando película por película, botando um produtor lá o dia todo, assistindo película por película, algumas com emoção, já estragando, sem conseguir assistir. E a gente conseguiu telecinar aquilo tudo. E a gente saiu comprando tudo que existia de grandes... acho que é Caliban, não lembro direito. Quem vai lembrar isso é a nossa diretora de produção, Sheila, que ela era responsável por isso. A Caliban a gente comprou, Canal 100. Aí da Cinemateca, tinham acabado de doar milhares de películas para eles e eles não tiveram tempo de cadastrar o material, então a gente não pôde pegar. Que mais, assim, de extraordinário? Tem o jogo do Santos, que foi a coisa mais... E esse jogo do Santos foi interessante, que o produtor que estava na Dimas, que é de diretoria de imagem e som aqui do estado, ele vinha todos os dias assistindo. Aí teve um dia que ele falou assim, terminei tudo, mas eu só achei um jogo lá, Bahia e Santos. Porque o jogo foi em 1960, não foi em 59, se eu não me engano. E eu falei, o que você achou? Então, assim, ele achou uma pérola, né? Estava escondida lá no meio de milhares de películas. Então, assim, esses achados são fundamentais. E a gente estava com o filme já na iminência de ficar pronto e a gente precisava da autorização do SEDOC, de um grande SEDOC. E aí, a diretora de produção conseguiu, a gente não conseguiu aqui na Bahia, nas televisões por aqui, ela conseguiu com a Globo Nacional. E de contato direto com o diretor total lá, e ele ficou sensibilizado com o filme. O próprio trailer do filme abriu muitas portas, né? As pessoas assistiam o trailer e iam se encantando. Então ele falou, olha, você pode pegar tudo que você quiser aqui da Globo, de graça. A única coisa que eu quero é que vocês botem a marca d'água da Globo e botar a Globo como apoiadora. Então isso foi fundamental para a gente. A única coisa que a gente fez foi pegar um produtor interno deles para pagar hora extra para o cara ficar lá pegando tudo. A gente tinha uma lista imensa. E eles saíram no SEDOC buscando tudo que a gente precisava. Então, assim, é desafiador. Esse filme aqui do Seu Carnaval eu sofri ainda mais do que o do Bahia Minha Vida. Mas, assim, a gente chegou a ter 300 horas de imagem para transformar em 100 minutos. Então, e eu tenho tudo guardado ali, ó. As 300 horas estão todas ali em backup em HD. Mas é desafiador, é muito desafiador, mas vale a pena. Poxa, tem umas questões interessantes aí que a gente pode puxar alguns fios, que o Antônio trouxe, que você falou sobre... É interessante, por exemplo, eu ultimamente... em alguns casos, eu estou usando até celular, porque o celular agora está tão interessante que o celular traz um ganho, apesar de ser pequenininho, lente pequena, mas ele, em alguns casos, por exemplo, meio torcida, se eu começo a filmar, eu sou mais um daqueles, que está todo mundo filmando. E aí eu viro um ninja, né? Fico a mosca na parede com o celular. Ninguém vai prestar atenção em mim. Se eu pego agora uma 5D, a pessoa olha, o que é isso aí? Uma câmera fotográfica? Até a 5D agora as pessoas já estranham. Então o celular é interessante e dá para fazer várias coisas com, né? Mas eu vou trazer uma questão, é que o Cinefoot foi muito, assim, um estímulo, um do-in também na produção, porque eu comecei a ver muito Cinefoot e falava, agora eu quero fazer um filme de futebol. Quero fazer um filme do meu time, quero fazer um filme do meu galo. E aí é interessante ver os filmes chegando. Aí teve o Bahia, teve vários, né?
filmes A internacionais. sua torcida é forte, viu? A torcida do Galo não é brincadeira, não. A gente tá de bom. Deixar tudo do Cinefute aqui na mão para Antônio ficar Que feliz. maravilha, Ó. essa flâmula, eu amo essa A flâmula. bola também, viu? Olha só. Tá tudo aqui guardadinho com o maior amor, ó. Pô, Troféu. demais, é demais. Então, o Cinefute é muito, muito bacana. Eu, como espectador, aí eu fiz uns filminhos e olha que lindo. E aí, agora. Especial. Isso é o quê? Aqui tem as coisas A nossa distribuidora foi a Paris Filmes. Ah! A gente bateu todos os recordes possíveis de lançamento. Nosso lançamento bateu Harry Potter. A gente ficava com média diária de sala maior do Brasil durante um tempo. Mas só que a gente teve que sair. Normal, né? E até vinha um lançamento enorme da própria Paris Filmes, que era Crepúsculo na época. Mas só que é o seguinte, eles encaixaram na sequência o home video. Então era DVD normal e no Natal saiu essa edição especial que vem com uma latinha e uma camisa dentro. Nossa, que lindo. Muito legal. Pô, é interessante você falar isso, porque eu queria tocar nesse assunto, né? No assunto comercial. Porque o Bahia, assim, é surpreendente o Bahia, o filme. Ao mesmo tempo, é muito... Assim, também não é triste num ponto, mas é muito sacana, vamos dizer, porque o filme tá com pujança, mas não, tem que passar o filme gringo, né? Eu fico brincando hoje, que a gente tá com um filme, né, do Galo, aí tem o Hulk e tem o Diego Costa, que é Hulk DC, mas mesmo assim a gente perde pra Marvel, né, e pra DC, então tem que sair de cartaz. Mas assim, o filme tem 10 anos, ele atingiu uma marca assim de público impressionante. Mas eu tô querendo perguntar, não é questão de competição, é questão de cinema. Para o cinema e o cinema de futebol brasileiro, por que o Bahia mereceu estar aí, entendeu? O Bahia aliás, ele mereceu mais, né? Ele merecia porque ele tinha mais, né? Lastro para ir mais. Muito mais. Mas por que você acha, nesses 10 anos, não teve um filme de futebol comercial que chegou no Bahia? Por quê? Isso é bom para o Bahia, assim, nesse ponto, mas e para o cinema nacional de filmes de futebol? Lobo, que pergunta difícil, viu? Foi mal. Você vai ter que me ajudar, porque você é mais especialista do que eu nessa área. Mas, assim, é muito desafiador, assim... tratando de documentário, e documentário quando vai para a área de distribuição normal, quando vai para tela de cinema, enfim, é muito difícil no estilo de cinema que nós temos de distribuição hoje no Brasil. Então, assim, o que é que está acontecendo? Todo mundo praticamente hoje em dia só consome cinema em streaming, né? Canal fechado, aí vai para todas essas possibilidades de Netflix e tudo mais. E a sala de cinema, ela virou uma experiência, né? Não é só o filme, é a experiência de ir, de se encontrar, de sentar em uma cadeira, de ter a tela grande. E quem está ficando... quem está dominando essa área são os grandes filmes de personagem, Hulk, como você falou aí, né? Enfim, Marvel, DC, enfim, ou comédias. No Brasil, a única coisa que acaba passando são as comédias, essas comédias brasileiras de Globo Filmes e tudo mais. Mas, assim, fora isso, o circuito de arte. Eu não sei, aí tem papo pra gente bater um papo longo, sabia, Lobo? Eu joguei uma casca de banana. Assim, muitas pessoas falam assim, Márcio, o sucesso do Bahia Minha Vida foi pela força da torcida. Lógico que foi pela força da torcida, mas existem torcidas muito maiores do que a do Bahia. Eu acho que o grande componente da gente de ter tido sucesso foi porque a gente envolveu a torcida desde o princípio
na feitura do filme. A gente tinha uma agência de um grande amigo meu, que é a Layout Propaganda, que ela fez tudo para o filme. E eles fizeram um planejamento incrível de como o filme poderia funcionar. Então, assim, desde o princípio, eles já colocavam a torcida junto com a gente. Você tem ideia, Lobo? Teve uma época mais perto do lançamento do filme que a gente tinha tanta exposição de mídia espontânea, de gente abraçando o filme, que era incrível. A gente fez uns adesivos. Eu encontrei ele tem pouco tempo, esse adesivo. Não sei se eu tenho algum aqui. Não tenho aqui. Eu encontrei lá na garagem um pacote imenso, cheio de adesivo. Tinha um pequeno e um grande, adesivo para carro. Você andava pela cidade de Salvador, todos os carros de tricolores estavam com o adesivo do Bahia Minha Vida, Bahia Minha Vida, Bahia Minha Vida. Isso massificando fortemente nos estádios e tudo. Então, assim, essa construção de expectativa com o torcedor, porque a gente passou 3 anos fazendo o filme, e todos os torcedores sabendo que era um filme da própria torcida, não era um filme encomendado pelo clube. Né? Não foi o Bahia que falou assim, eu quero que vocês façam um filme da gente. Não, muito pelo contrário, a gente teve dificuldade com o clube. Eu tive que ter intervenções para, junto àquela diretoria, conseguir que o filme acontecesse, porque a gente precisava do direito da marca, das cores, enfim, hino. Então, mas a gente lutou muito para que eles aceitassem. Enfim, mas eu acho que o maior componente, independente se o filme é bom ou não, mas essa estratégia de trazer o filme para próximo da torcida e ela entender que é um filme da torcida para a própria torcida, eu acho que foi o grande componente. Então, assim, desde o princípio eles estavam com a gente. Tentando contribuir um pouco aí para a pergunta do Mauro, quer dizer, o Márcio viveu aí o lançamento de um documentário de temática futebolística e esse do Carnaval. Então, ele já teve ali o termômetro para as duas situações. O que a gente percebe assim, é que até o momento, em março de 2020, né, quando surgiu a pandemia, já os documentários já encontravam, seja ele de que temática for, ou de temática aberta, né, de história aberta, de estar programado pelas salas de exibição. O documentário não tinha... É uma linguagem de resistência, né? Estar lançando, estar distribuindo, estar marcando presença nas salas, sempre foi. E aí, quando a gente vai para o futebol, a coisa fica muito mais complicada, né? Porque o histórico é esse mesmo que o Mauro falou, não temos lembrança. Tem aí o Bahia, né? E mais, inúmeros outros projetos, até não documentais mesmo, de futebol, foram lançados e não tem esse vigor na sala. Agora, ainda destacando a fala do Márcio, essa questão da experiência, né? Quer dizer, a sala está virando, de fato, isso, e vamos viver agora um novo momento em que as salas começam a ser retomadas de alguma forma. E eu tenho participado de alguns debates e conversas onde, em cima desse conceito e desse ambiente de experiência, que os festivais de cinema serão uma âncora forte para trazer de volta o espectador para a sala de cinema, né? Os festivais, de uma maneira geral, não estou falando apenas do Cinefute, nem apenas de futebol. O Brasil reúne hoje um circuito de mais de 350 festivais de cinema por ano, né? É bastante evento, trazendo muita, digamos, aproximação da sociedade, do público com os nossos filmes, né? O cinema brasileiro. Há festivais que acontecem em cidades que nem sala de cinema tem, né? Então, há uma expectativa, e eu concordo com isso, né, de que os festivais vão tirar as pessoas de casa, porque sair para ver um filme que está sendo lançado naquela semana, eu talvez não me anime, mas se eu for assistir um filme, né, coletivamente, em torno de algum evento audiovisual, isso pode levar, e isso dá também uma responsabilidade grande para o Cinefute, por ser o único festival de cinema de futebol do Brasil. Há sempre uma expectativa muito grande, né, das pessoas que realizam filmes de futebol para terem os seus projetos, né, mostrados no nosso festival. Então, eu acho que tem aí muita coisa
né, sendo, digamos, ajustada, né, para poder a gente viver um novo momento aí. Vamos ver. Muito legal. Gostei da leitura. Muito legal. E agora? Vamos... Já chegamos aos 45, Antônio. Você quer conversar mais uma coisa? A gente tem essa brincadeira, né, dos 45, a duração de um tempo, mas temos acréscimos e tal, podemos ir aos pênaltis porque o nosso homenageado merece, né? Essa nossa deferência. E eu não sei se eu estou tirando alguma pergunta do Mauro aí para ele finalizar, mas será que o Márcio tem um projeto novo aí a caminho? Como é que é isso? Antônio, que eu tenho uma promessa com a torcida que se o Bahia ganhar força ao ponto de chegar a disputar as cabeças de um campeonato brasileiro, eu vou abrir câmera para registrar, que eu sou pé quente, né? Eu abri câmera 3 anos antes da subida, não, 2 anos antes, e deu certo. Quem sabe, né? Então, assim, a fórmula está aí. E é isso, a gente que gosta do cinema, de contar história, né? Acho que a palavra certa é essa, é contar história. E eu tive a sorte de ser tocado por essa história. E interessante que o start do argumento não foi meu, foi de Fábio, que, enfim, é Fábio Molejo o nome dele. Ele é torcedor do Vice e ele falava, velho, como é que pode? Ele falou com um amigo meu, isso daria um filme. Esse amigo falou, isso daria um filme. Eu falei, opa, claro que dá um filme. E ninguém fez ainda sobre isso. Então, assim, eu tive essa sorte de poder fazer essa homenagem para os torcedores do Esporte Clube Bahia. Eu acho bacana, porque eu comecei a falar dos pilares, né? Que eu ainda não achei a palavra, né? Um campo, pode ser campo. O campo pode ser legal, porque o campo de futebol, mas o campo é mais, né? Não tem tantas fronteiras definidas. Um vai pro outro. Campo é sempre bom, campo é sempre bom. É porque você fala cinema, futebol, e você citou o filme, né? Samba, que é outro campo que é do Brasil, né? E aí da música é o carnaval, né? Ícone. Uhum. É interessante essa... E também é muito, né, muito popular, né? Muita coisa de... O carnaval e o futebol sem não necessariamente as pessoas que estão jogando ou estão ali desfilando, sem a pessoa lá fruir, não tem razão de ser. E pensar o Brasil, você quer pensar o Brasil nos grandes campos, é um desafio. É verdade. Eu lembrei agora, acho que foi Marcelo Barreto que falou isso, né? Não vou lembrar quem foi, enfim, que público assiste, não, aplaude, as definições, e torcedor interfere. É a força, né, da torcida. Então, assim, espectador assiste, público aplaude e torcedor interfere. Então, assim, acho que essa força que a gente tem como torcedor, essa paixão, você que é torcedor do Galo, né? Enfim, e é uma homenagem bacana. Acho que mais do que o grande legado do Bahia, do Bahia Minha Vida, é poder contar para a própria torcida a sua história. Muita gente se emocionava e não sabia os pilares, de onde vem aquilo tudo, né? De onde vem a cor, de onde vem um hino, de onde vem a mística de um baiaco, de onde vem essa garra. Por que as pessoas acreditam que o Bahia sempre vai virar na última hora? Porque isso não caiu do céu, gente. É porque isso já aconteceu centenas de vezes, né? Então, essa magia... Eu fico arrepiado. Aí, Antônio, você me deixando arrepiado de novo com essa história do Bahia. Mas é verdade. Então, assim, de você poder mostrar todos esses pilares, essa construção dessa paixão. Então, muita gente, até muito fanática, que ia para o estádio, que chorava, não sabia de onde vinham todos esses componentes. E agora, e o relato histórico, enfim, ele traz deixa sólido, principalmente para as próximas gerações.
Aqui em casa todo mundo é tricolor, viu? Aqui, dos 2 filhinhos. O Antônio também é tricolor, né, Antônio? Mas Claro, temos que seguir aí a saga das 3 cores, né? estamos agora chegando nos tempos, né, finais do jogo, dessa partida, 45. O árbitro apitou, mas a torcida pediu prorrogação. E na prorrogação tem que vir o craque. Né? A torcida quer ver o craque. O craque é o Márcio. Márcio, é contigo. Mas a gente vai ficar aqui, tá? Agora nós vamos ficar nós 4 aqui. Receber, dominar e fazer o gol, né? É isso aí, gol de placa. Eu confesso que eu não sou tão bom em futebol. O que é bom em futebol é meu irmão Marcos. Eu era o último a ser escolhido no futebol. Mas eu só tenho gratidão. Obrigado pelo convite, pela homenagem. Eu tenho um carinho muito especial pelo Cinefute e admiração pelo trabalho que o Antônio faz. Então, assim, a gente que vive de cinema, que está no audiovisual, sabe o quão é importante um trabalho como esse, de fomentar, de estimular. Então, quantas pessoas passaram a produzir, ou se emocionar, ou chorar, ou conhecer histórias através do trabalho do Cinefute. Então, o grande homenageado hoje, eu acho que é Antônio, Cinefute, todos vocês, porque na época que a gente se encontrou lá 10 anos atrás, eu tinha um pouquinho mais de cabelo, Antônio Léo era um pouquinho menos grisalho, e a nossa energia bateu de primeira, foi fantástico. Foi uma noite que vai ficar marcada para a minha vida para sempre. E ali começa a história do Bahia Minha Vida, e o carinho de Antônio de colocar o filme embaixo do braço, como se ele tivesse produzido, com o mesmo amor de todo mundo que passou 4 anos fazendo o filme, e mostrar pelo mundo. Interessante, eu fiquei arrepiado que na exibição lá em Berlim, um amigo meu de infância que morava lá, ele foi assistir, né? Que ele não conhecia o filme. Quando ele assistiu o filme, que ele viu os alemães chorando, aplaudindo, emocionado, ele me ligou. Pegou tudo do festival, mandou para mim, super emocionado, um amigo e irmão. Então, assim, isso só aconteceu por Antônio e pelo Cinefute. Senão o filme ia ficar local e ele não ia explodir pelo mundo. Então, assim, eu só tenho gratidão aqui nesse gol final, viu, Lobo? Ficou bonito. E aí, então, Antônio, bom, é contigo para finalizar. Hein? É seu, é uma honra estar ao seu lado aí nessa sua trajetória. E parabéns mais uma vez, você está agora aqui na nossa galeria de cineastas homenageados e com muita honra e com muito orgulho. Obrigado. Saudações tricolores aí, um grande abraço. Eu que agradeço, meu amigo. Muito obrigado de coração. Um abraço, gente. Valeu, gente. Tchau, tchau. O Festival Cinefute reúne magia, amor e paixão. O mundo inteiro unido em torno de um tema que é pura emoção. Diversidade na tela, talento e raça pra ser campeão. Num festival de imagens que fica pra sempre no meu coração. Oh, eu gosto pra caramba desse festival, com cinema e futebol, minha vida é um carnaval. Eu gosto pra caramba desse festival, com cinema e futebol, minha vida é um carnaval. O Festival Cinefute reúne magia, amor e paixão. O mundo inteiro unido em torno de um tema que é pura emoção. Diversidade na tela, talento e raça pra ser campeão. Num festival de imagens que fica pra sempre no meu coração. Oh, eu gosto pra caramba desse festival, com cinema e futebol, minha vida é um carnaval. Eu gosto pra caramba desse festival, com cinema e futebol, minha vida é um carnaval.
Canal Brasil é... O Canal Brasil é fluente em cinema. Respira cinema. Transpira cinema. Pira cinema. É comédia premiada. Drama de sucesso. É um filme que você não encontrava em lugar nenhum. É lançamento imperdível. E o clássico. Que nunca cansa. O Canal Brasil é real. É documental. É aquilo que não querem te mostrar. Mas que você não consegue parar de ver. O Canal Brasil é tudo isso.